Curitiba, porque o Verdão entra em campo logo mais 7 da noite no Couto Pereira, diante do Vasco da Gama. Partida que, é claro, a partir das 6 da tarde você acompanha aqui na Jovem Pan News Curitiba 107.1 e também pelo nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Rogério Scarione, qual é a cara que vai ter esse Curitiba que entra em campo hoje diante do Vasco? TT, fica um pouco difícil, porque o técnico Antônio Carlos Zago, ele tem feito mistério para revelar o time do Coritiba. O que nós sabemos é que terá mudanças, né? Até por conta desse afastamento temporário do Aleph Manga, ele vai ter que ser obrigado a mexer no ataque do Coritiba. A tendência é que o Gabriel Bosquilha venha a ser titular na partida de hoje. E isso já seria independente do Manga ou não no time. Ele que na semana passada nós já havíamos trazido a informação de que havia sido testado pelo treinador, o Zago durante a semana cheia que teve para trabalhar com a equipe, ele acabou utilizando para fazer alguns testes. Um deles era exatamente a entrada do Bosquilha no lugar do Rodrigo Pinho, mudando também o esquema tático da equipe para um 3-5-2, então o Coritiba deixava de atuar num 3-4-3 e passava a ter um novo modelo de jogo. E essa alteração que o Zago optou por não entrar lá na Bahia dessa forma, ele acabou sendo obrigado a mexer no time no intervalo. Então o Coritiba, no segundo tempo da partida contra o Bahia, ele tem um padrão de jogo um pouco diferente. O Zago ele optou pela entrada do Bosquilha para deixar o meio-campo um pouco mais robusto e com um pouco mais de criatividade. O Bosquilha fez uma boa partida, diferente do Rodrigo Pinho. Então a tendência é que realmente ele seja o titular na noite de hoje. E aí, teria uma outra substituição na equipe, caso ele realmente decida por esse modelo do 3-5-2, que seria um jogador para acabar ocupando o lugar deixado pelo Manga. E durante o treinamento de ontem, o Zago fez alguns testes. Ele começou o treino jogando com o Zé Roberto, algo que ele também já havia testado na última semana. E aí o Zé Roberto ele tem uma característica diferente do que a gente tem visto no Coxa até agora, porque o Zé Roberto é mais aquele jogador de área. Ele é um jogador que tem um pouco mais de presença, é um jogador que acaba sendo uma referência no ataque, coisa que o Pinho não é, por exemplo. Então ele pode optar pela entrada do Zé Roberto ou então pela entrada do Robson. Na primeira partida que o Zago teve com o Coritiba, que na verdade não foi nem o Zago que acabou comandando a equipe, Foi o Leonardo Galbis, seu auxiliar técnico, mas ele testa um ataque com o Robson. E durante o treino de ontem, o treino que foi utilizado ali para definir o time, ele também testou o Robson. Então tem esse impasse, Quem será o jogador que atuará mais próximo do gol hoje no Coritiba? Se será o Zé Roberto, se será o Robson, ou então o próprio Rodrigo Pinho sendo mantido na equipe, o que eu acho um pouco menos provável, já que ele não vem tendo ali um bom desempenho nas partidas que vem jogando. O que a gente sabe ao certo, que quem deve jogar mesmo é o Bosquilha. Bosquilha que inclusive falou conosco, e a gente vai ouvir um pouco ele, que comentou sobre a questão da dificuldade que o Zago tem tido por conta do pouco tempo para usar nos treinamentos. É sempre difícil arrumar o time sem treinar, E nas últimas semanas a gente vem fazendo isso, Mas o Zago deixa a gente bem tranquila, Deixa a gente jogar bem solto, claro, tudo dentro da tática, do esquema que ele pede pra gente. E infelizmente é assim, a gente tem que ir jogando, O tempo que dá pra treinar a gente treina, mas de uma coisa é certa, a gente tem que melhorar muito, pra encontrar o caminho da vitória, que é onde todos nós desejamos e estamos trabalhando para isso. Bosquilha que também falou sobre a importância da torcida do Coritiba na noite de hoje. Com certeza, o apoio do torcedor é muito importante para a gente. Com certeza nos ajuda muito, Nos empurra para a vitória, o apoio deles. E para a gente o mais importante é o próximo jogo, Então é o Vasco. A gente sabe da qualidade do Vasco, mas a gente sabe da nossa qualidade também, do que a gente quer, do que a gente
almeja conquistar, né? Então acho que o mais importante pra gente é quinta-feira entrar muito bem, muito forte, para sair com a vitória e depois do jogo pensar no clássico, né? A gente sabe que a atmosfera que mas isso é depois do jogo. Aí, palavras do meia Gabriel Bosquilha, que também ressalta a importância do elenco do Coritiba manter o foco para a partida de hoje. Não tem como pensar ainda no clássico de domingo diante do Atlético Paranaense sem pensar primeiro no Vasco. E acho que ele tá certo, né, Felipe Dalck? Não tenho dúvida nenhuma. Ele tem que pensar primeiro no Vasco, cara. Não adianta achar que o clássico do final de semana e daí. O jogo de hoje é o importante, né, Jana? Exatamente. Hoje tem que vencer o mais rápido possível, né? Não sei se vai ser hoje, se vai ser domingo, se vai ser semana que vem, mas o Coxa precisa começar a pontuar para não sofrer da forma que sofreu no ano passado no Campeonato Brasileiro. Que ano passado foi até antepenúltima rodada brigando, né? Aí contra o Flamengo ganhou, teve uma combinação de resultados e garantiu permanência, né? Teve mais 2 jogos depois, que acabou empatando um e perdendo o outro. Mais uma campanha pífia fora de casa, né? Que precisa melhorar esse ano e até agora não deu indícios de melhora, né? Porque saiu 2 vezes até aqui. Aliás, são 4 jogos até aqui, né? E em 3 deles levou 3 gols, né? O esquema do Zago não deu certo. Eu tô falando bastante sobre o Atlético, que o Paulo Turra começa com um esquema errado, na minha visão. Insiste. E daí no intervalo tem que corrigir. O Coxa não tá nem tendo tempo de corrigir. O Coxa leva 1, 2 gols no primeiro tempo e daí não tem mais o que fazer. E outra, o Zago não corrige ainda, né? O problema do Coritiba é que é uma sequência muito longa, né? Sem conseguir vencer. Então, esse retrospecto também, ele vai a cada jogo pesando, né? Vai trazendo um clima ruim, porque você começa a sofrer aquela pressão e aquela responsabilidade de fazer a história mudar de rumo. E nesse momento, né, que é uma semana turbulenta, em que o Coritiba acaba não tendo aí o seu principal jogador, né, que é o cara que ainda consegue finalizar e fazer gol nos jogos do Coritiba, né? Consegue chegar lá na frente e ser o diferencial do Coritiba até o momento na temporada. Eu acho que traz também para o vestiário, principalmente essa questão do ambiente mesmo, né? Uma situação anímica, assim, né? Porque o Coritiba tem essa questão do futebol, de tentar resolver dentro de campo, que não vem funcionando, né? O técnico vai mais uma vez entrar com 3 zagueiros, né? Que é o esquema que ele escolheu para atuar no Coritiba, e precisa fazer mudanças forçadas no ataque. Então, assim, eu vejo de 2 formas. Uma que tem essa questão do clima, que não deve ser bom no vestiário, mas por outro lado, jogadores que vão acabar sendo a solução, sendo a emergência do Coritiba nesse momento para tentar fazer o Coritiba voltar a vencer e agarrar a sua oportunidade de tentar fazer o Coritiba virar a chave, né? Tem o Robson, que é um jogador que a gente sabe que quando entra, né, nas partidas, demonstra muita raça, né? Aquele cara raçudo que talvez tenha esse mental e essa experiência que possa ajudar o Coritiba. Tem o Zé Roberto, que tem uma boa movimentação, mas como o Rogério falou, também é um jogador ali de área, né? Então, o que me preocupa é, será que o meio-campo do Coritiba vai funcionar dessa vez? Eu acredito que com a presença do Bosquilha, que foi muito bem no último jogo, isso pode se alterar nessa partida, né? Vejo com um certo otimismo nesse sentido. Eu acho que o Coritiba ganha com a presença do Bosquilha ali. Ele conseguiu, né, fazer com que a bola chegasse no Manga na partida contra o Bahia. Claro que o resultado já era praticamente irreversível. Então, acho que diante da sua torcida, jogando em casa, com essa responsabilidade e também com essa vontade muito grande que eu acho que o elenco tá de dar uma resposta para o seu torcedor na sua casa. Com jogadores que vão ganhar oportunidade, o Coritiba vai ter, né, algumas mudanças para essa partida. É uma grande chance do Coritiba voltar a vencer e ir para o clássico
de uma maneira um pouco mais leve, né? Porque ele vai ver o seu adversário indo assim, né? Fez 2 golaços ontem, então vai estar na sua casa, na arena. Então o Coritiba tem o dever de voltar a vencer hoje. Aqui no nosso chat tem muito torcedor coxa branca pedindo a presença do Moreno como titular e não do Robson. É o caso do Marco Ferreira. A gente tem aqui diversas participações pedindo a presença do Moreno. O Cleverson pedindo o Moreno e o Bosquilha no meio. Pessoal, o Marco Ferreira, muita gente pedindo a presença do Moreno. Ao que tudo indica, não vai ser nesse jogo de hoje que ele vai começar como titular. É que daí uma entrada do Moreno no lugar... que precisa de um centroavante, né? O único jogador de ataque do Coritiba seria o Caio César, que é um jogador de velocidade, não de presença de área. E outra, a tua estatura vai diminuir muito. Você vai ficar com uma média de 1,54 ali do meio pra frente, mais ou menos, né? Então, essa questão da mudança do esquema tático pro 3-5-2 muda muita coisa, né? Não é apenas uma peça, não é só a substituição ali simples do Rodrigo Pinho pelo Bosquilha. Muda muito na questão da criação do time, né? O time passa a criar pelo meio-campo também, e não apenas pelas laterais, como tem sido o Coritiba nessa temporada. O Zago aposta muito dessa criação vinda pelas laterais, e o Antônio Oliveira já apostava muito nisso também. Então, o modelo de jogo talvez peça um atacante de referência. E aí eu acho que talvez o Zé Roberto possa sair na frente nessa briga pela vaga de titular. O 3-5-2 com Caio e Robson, ele aplica numa situação defensiva mais consistente, porque daí tanto o Caio quanto o Robson vão tentar voltar a ajudar. Quando você tem um 3-5-2 com um atacante de beirada e um centroavante, você vai perder um pouquinho na marcação. Só que, na minha visão, hoje em dia, o 3-5-2 desta maneira, ele fica um pouco... Se o atacante de beirada não for muito bom mesmo, tô dizendo que o Caio não é bom, tá? Só que tô dizendo que tem que ser um nível muito alto para que ele consiga flutuar. E vai ser difícil, porque o Bosquilha não vai ter nenhuma... Ele não tem o costume de cair pelas pontas. Mas o Antônio Oliveira, até na partida contra o Bahia, ele acaba posicionando o Bosquilha um pouco mais... Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos Zago, ele acaba... Você tá preso no passado. Pois né? Eu tô com isso ainda. Saudades? Nem um pouco. Mas o Bosquilha acaba caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Ele acaba atuando ali numa função até muito parecida com o que jogou o próprio Rodrigo Pinho na partida contra o São Paulo. Mas a opinião aqui do Cleverson Martins, daí eu acho que melhor seria ir com Caio e Zé Roberto. Eu acho que vai acabar sendo o Caio e Zé Roberto. Eu acho que pelas características, a peça que tinha que entrar no meio campo, em vez do Bosquilha, seria o Moreno. Porque óbvio. Ele tem essa característica de cair um pouco mais pelo lado esquerdo. Ele tem também ali o recurso do drible, tem a jogada em velocidade, desculpa, bom no 1 contra 1. Então, o certo, o mais coerente pra esse esquema tático é o Moreno. Pra ser bem sincero, o certo é parar de insistência com 3 zagueiros. Exatamente, ó. É isso, isso. É o comentário que eu ia ler agora, do Egon, tá? O Egon Carneiro. Quando todo mundo esperava o 4-4-2, vem o Zago e diz que o melhor pro Coxa é 3 zagueiros. O Coxa mal tem zagueiro pra escalar. E o pior é que depois... Lamentável, ele diz. O pior disso é que depois ele vai lá e dá entrevista lá na Bahia e fala que o esquema preferido dele é 4-4-2. Pelo amor de Deus! Olha o tanto de meio campista que tem o Coxa. O Coxa tem, hoje, tudo bem que o Jesus Trindade não tá à disposição, mas você tem William, Bruno Gomes, Lisiero, Andrei, só 4 aí, você já pode fazer. Matheus Bianchi, que foi utilizado na última partida. Daí, fora o meio de armação, que você tem o Moreno, você tem o Bosquilha. Então, poxa, aí o Coxa tá tendo que sofrer pra colocar um zagueiro. Tem o Vitor Luiz já improvisado. Aí, o Henrique... Fora de ritmo. Né? O Chancellor voltando de lesão. Pô, sério, eu não consigo entender. Não consigo entender o que passa na cabeça do Zago pra ele permanecer nesse. Ele quer dar sequência pra ver se vai. Não, ele quer insistir. Você tem um Natanael que não é um jogador com características pra atuar. E ele não tá muito bem também, né? O Natanael é muito melhor defensivamente do que ofensivamente. Exatamente. Eu acho que o Natanael é uma grande vítima desse sistema de jogo com 3 zagueiros. Porque ele não atua com a mesma qualidade na fase ofensiva.
Então, e não adianta cobrar isso dele, é a característica do jogador. Ele defensivamente, ele tem uma resposta muito boa. Até se a gente for pegar números, até a última rodada, o Natanael é o maior, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, mais desarmou, ele tem o maior número de desarmes da competição. E aí insistem em jogadas ofensivas com o Natanael, ultrapassagem, jogada de profundidade, que não é a dele. Tá todo mundo cansado de saber que desde as categorias de base, o Natanael é um lateral defensivo. E defensivamente, ele tá entregando, né? Apesar de todas as críticas, os números do Natanael não são ruins defensivamente. A gente vai poder fazer algumas críticas a ele na fase ofensiva. Mas que daí não é do jogador. É o pior momento de você não respeitar a característica do jogador, né? Porque não tem muito tempo pro Coritiba tentar modificar ou treinar o jogador de uma outra forma, improvisado numa outra posição, né? O Coritiba precisa dar resposta, né? Então é complicado. Eu acho que tinha que fazer o arroz com feijão ali, entendeu? Você treinar dentro das características do time, no esquema que o Coritiba já estava mais ajustado, claro que com a cara do treinador ali, com a sua experiência, mas realmente fica difícil da gente enxergar uma evolução no time dessa forma, né? Você insistindo num esquema em que o Coritiba muitas vezes não tem jogador para suprir e na zaga vários jogadores que não estão no seu 100% para atuar nesse momento, né? Então você acaba atuando e correndo mais riscos do que tendo chances de sucesso. Pois é, Jana, e o que me chama muito a atenção é a forma com que o Zago enxerga as características do time. Porque você acabou de falar, o Zago parece que foge um pouco das características de cada jogador. Mas depois da partida contra o Bahia, ele fala que ele utiliza o esquema com 3 zagueiros exatamente por conta das características do elenco. Só que ele parece que esquece que o Coritiba tem a segunda pior defesa do campeonato, que ele tá tendo que jogar com jogadores improvisados nessa posição, que ele tá tendo que utilizar jogadores que não atuavam há 3 meses por conta de carência dentro do próprio elenco. Então eu não consigo entender como o Antônio Carlos Zago, ele enxerga essas características que você falou. E às vezes você vai queimando o jogador, né? Porque o jogador tá ali à disposição, ele quer vestir a camisa, mas ele não se enquadra, não se adapta naquilo que o treinador coloca. E aí ele acaba ficando frustrado também, né? De certa forma, porque não consegue ajudar o Coritiba num momento difícil. 1h24, só lembrando você, o jogo Coritiba e Vasco hoje no Couto Pereira, 7 da noite, a partir das 6 da tarde, é claro, você acompanha essa partida aqui na Jovem Pan News Coritiba 107.1, com a narração do grande Linhares Júnior, comentários de Felipe Dalck, reportagem Mariana Becker e Rogério Scarione, e o nosso querido Dudu Oliveira no nosso plantão inteligente.